Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Responde em Códigos. O meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma aula do nosso curso de Programação Linguagem C. Estamos no módulo 2 do curso e chegou a hora de falar sobre a estrutura de seleção Switch Case. Bom, para abordar o tema eu preparei um desafio muito simples, onde vamos apresentar um menu como se fosse o de uma calculadora, com as 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos pedir para ele digitar uma opção que represente uma determinada operação. Temos o 1 representando a adição, o 2 a subtração, o número 3 representando a multiplicação e o número 4 representando a divisão. Então eu tenho uma variável do tipo int chamada de operador, aqui que foi declarado, e depois que eu exibir o menu, eu vou pedir para o usuário informar a operação selecionada. Eu vou armazenar esse dado em minha variável operador. Então o que devemos fazer agora é analisar o conteúdo da variável operador para informar ao usuário qual foi a operação então selecionada. Ok? Então vamos lá. A estrutura Switch Case ela funciona de uma maneira muito simples. A primeira coisa que você deve fazer é utilizar o comando switch. A estrutura ela faz análise do conteúdo de uma variável e eu indico qual variável será analisada entre parênteses, tá? Então logo depois de utilizar o comando switch, eu abro parênteses e coloco o nome da variável que será analisada. Iremos analisar o conteúdo da variável operador. Então logo depois dos parênteses eu coloco aqui um bloco de códigos. Esse bloco pertence aqui à nossa estrutura switch. E como é que funciona então a análise do conteúdo da minha variável operador? Eu digo o seguinte: caso, e obviamente eu escrevo isso em inglês, case, o conteúdo da minha variável operador seja então 1, eu poderei executar quantas instruções eu quiser. No meu caso, eu vou executar apenas uma única instrução com a mensagem adição. Beleza. Eu vou executar essa minha instrução caso o conteúdo da minha variável operador seja o número 1. Beleza. Agora, caso o conteúdo da minha variável operador seja o número 2, eu também vou exibir uma mensagem com a função printf. Só que a mensagem que irei exibir será subtração. Colocarei essa mensagem para ser exibida caso o conteúdo da variável operador seja o número 3. Mas eu também quero executar instruções caso o conteúdo da minha variável operador seja o número 3. Então, eu passo aqui as instruções que eu quero executar caso o conteúdo da variável operador seja o número 3. Aqui, irei executar uma única instrução com a mensagem multiplicação. Beleza. Eu também irei executar instruções caso o conteúdo da variável operador seja o número 4. Isso acontecendo, eu irei executar a minha instrução printf com a mensagem divisão. Bem simples de entender então a nossa estrutura Switch Case. Ela é uma estrutura de seleção porque eu tenho aqui switch e eu indico qual é a variável que eu irei analisar o conteúdo. Eu irei analisar o conteúdo da variável operador. Então, caso o conteúdo da variável operador seja 1, eu irei selecionar esse case e assim executar as suas instruções. Caso o conteúdo da variável seja 2, eu irei selecionar esse case e executar as suas instruções. É assim que funciona. Então, vamos compilar e executar esse código para vocês entenderem aqui uma outra coisa. Chamo o meu compilador, passo aqui o nome do meu arquivo, de que vou gerar um executável, chamado de exec1. Compilou perfeitamente, então chegou a hora de executar esse nosso arquivo. Está aqui o menu e pede para me digitar uma operação. Vou digitar o 2. E repare uma coisa, ao invés dele exibir apenas uma única mensagem, como indicamos aqui no case 2, ele executou também as instruções do case 3 e do case 4, como você pode perceber, tá? Isso aqui aconteceu devido a um efeito chamado de cascata, tá?
E o que é isso e como funciona? Dentro da minha estrutura switch, o efeito cascata ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai executar todas as instruções que ele encontrar logo abaixo do case selecionado. Eu selecionei aqui o case 2, já que o conteúdo da minha variável operador era igual ao número 2. Então eu executei todas as instruções logo abaixo dele. Não importa se eu encontrar outros cases, pois todas as instruções desses outros cases também serão executadas indevidamente por causa desse problema chamado de efeito cascata. Para evitar esse tipo de problema, a linguagem C disponibiliza um comando chamado de break, tá? Esse comando ele força então, digamos assim, a execução do seu programa a sair do bloco onde ela se encontra. Como assim, Mário? Vai com calma. Beleza. Perceba que todos esses meus cases eles estão dentro do bloco switch. Então, o que eu faço? Ao término do case selecionado, por exemplo, aqui o case 1, quando eu colocar aqui todas as minhas instruções, a última instrução que eu devo colocar é um comando chamado break. Esse comando break ele vai forçar o seu programa a sair do bloco onde ele foi encontrado. Como estamos utilizando ele dentro da estrutura switch, ele vai sair do bloco switch. Tá vendo aqui o bloco switch? Ele vai pular daqui e vai vir para fora do bloco switch e continuar então a execução do programa. Em vez dele executar todas as instruções do switch para depois sair, ele sai do bloco switch no momento que ele encontrar esse break. Tá? É um comando de parada que vai forçar então o teu algoritmo, o teu programa, ele sair do bloco onde ele encontrou esse break. E mais uma vez, ele vai sair daqui porque ele está dentro do bloco switch. Então eu vou colocar isso também logo abaixo da minha instrução aqui no printf do case 2. Então eu coloco ele aqui. Dou Ctrl S. Vou vir aqui. Vou compilar o nosso código novamente, depois de salvar. E vou outra vez executar o arquivo. Vou digitar o 2 outra vez. Olha aí. Apareceu apenas a mensagem subtração. Isso aconteceu por quê? Porque eu vim aqui, selecionei o case 2, já que o conteúdo da minha variável operador é 2, executei a instrução printf, que foi a primeira instrução do meu case selecionado. Já a segunda instrução do meu case é o comando break. O break vai fazer com que a execução do programa pule para fora do bloco onde o break se encontra. E como o break se encontra aqui na estrutura switch, ele sai para fora do switch e continua a execução aqui. E o próximo comando encontrado após o nosso bloco switch é o return 0 da nossa função main. Isso aqui indica o término do algoritmo, tá? É assim que funciona. Ó, quer ver outro exemplo? Eu vou aqui executar o arquivo e dessa vez eu vou digitar o 3. Olha aí, o case 3 não tem a instrução break. Repare que ele executa as instruções do case 4, o case 3 e executa também as instruções do case 4 indevidamente, porque ocorreu o efeito cascata, tá bom? Então, para evitar esse problema, quando você colocar todas as instruções que você quer que seja executada dentro do case selecionado, a última instrução que você deve colocar é o comando break, para ele sair então do seu bloco switch, tá? Então, venho aqui no case 3 e no case 4 e adiciono o comando break. Dou um Ctrl S para salvar o arquivo. Venho aqui outra vez, compilo e executo. Vou digitar aqui o 3. Multiplicação, tá vendo? Vou digitar agora o 4. É divisão. Tá funcionando então perfeitamente sem nenhum problema. Só que tem um detalhe, né? Eu vou digitar aqui, por exemplo, um número que não atenda nenhum dos nossos cases, né? Fazendo com que nenhum dos nossos cases seja então selecionado. E aí o que vai acontecer? Vou digitar o 5 aqui. Não aconteceu nada, tá vendo? Eu vim aqui na minha estrutura switch e analisei. Caso fosse o conteúdo da variável, eu poderia executar essas duas instruções, mas isso não acontece, então esse meu case não é selecionado. Eu disse, caso o conteúdo seja 2, eu poderia executar essas outras instruções, mas esse case não foi selecionado.
case o conteúdo da variável operador fosse 3, poderia executar essas instruções. Como o conteúdo da variável não é 3, então esse case também não é selecionado. E a mesma coisa acontece no case 4, já que o conteúdo da variável operador é 5 e não é 4. Sendo assim, ele verifica todos os cases, não seleciona nenhum deles e por isso não executa as instruções de cada case e chega ao fim do bloco switch, tá? Para não ficar assim essa coisa vaga, a estrutura switch ela também oferece um comando chamado de default, tá? Padrão. Então, por padrão, ou seja, caso nenhum dos meus cases aqui dispostos na estrutura switch não sejam selecionados, eu vou selecionar esse meu default aqui. E assim, todas as instruções que eu colocar aqui para o default serão executadas caso nenhum dos meus cases sejam então selecionados. Beleza? Então eu coloco aqui uma mensagem simples dizendo aqui, número, opção inválida. Finalizo então com um ponto e vírgula. Fazendo isso, se você compilar e executar seu código novamente, você verá que o problema anterior foi resolvido. Vou digitar aqui o 5. Ele já, opa, eu não salvei o arquivo, tá? Perceba, tá aqui o indicativo que eu não salvei. Então vou dar um Ctrl S e pronto. Agora eu vou vir aqui e salvar o arquivo e agora sim executar. Beleza, vou digitar o 5. Olha aí, opção inválida. Então a nossa estrutura switch ela é muito simples se você prestar atenção. Então é isso a nossa aula de hoje. Ela se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Nos próximos vídeos eu irei ainda continuar falando sobre a estrutura switch case. Vamos falar da utilização dela de forma aninhada. Ainda vamos falar um pouco mais sobre os seus detalhes. Iremos utilizar ela em conjunto com a estrutura if-else, a diferença dela para a estrutura if-else. Tudo isso ainda será aqui apresentado, ok? Então, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo e ative as notificações. É isso. Tchau.